O segundo livro dos Reis, capítulo 13. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, na tua presença, mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para lhe prestar culto de louvor, de adoração. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, perdão pelos nossos pecados, para que o Senhor venha se agradar de nós nesta noite. Repreende todo o mal contra as nossas vidas, nos abençoa, continua nos dando saúde, Senhor. Estamos vivendo um momento difícil, um momento preocupante, Senhor, no nosso país, não só no nosso país, mas em todo o mundo, ó Deus, por causa dessa enfermidade, desse vírus que tem assolado aí a vida de tanta gente, Senhor. Nos guarda, nos livra do mal, nos protege, nos dá saúde, Senhor. Nos abençoa, continua guardando a Tua igreja, continua dando saúde para o Teu povo, livrando o Teu povo de todo mal. Abençoa também para que esse momento também, Senhor, de crise econômica, de dificuldade financeira, a qual também o país está atravessando, que não venha faltar provisão nas nossas mesas, Senhor. Que o Senhor continue nos dando o alimento de cada dia, as condições para nós trabalharmos, para pagarmos as nossas contas, honrarmos os nossos compromissos, Senhor. Nos ajuda, nos dá graça, para a glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, abençoa cada um aqui presente, cada família aqui representada, abençoa também aqueles que ainda estão se dirigindo para cá, que o Senhor possa trazê-los na Tua paz, guardando, livrando de todo mal. Abre-nos a porta da palavra, nos ajuda, Senhor, fala conosco nesta noite, tudo para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com 2 hinos? Os irmãos podem escolher. 193. 193. Tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera.
198. Amém. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva sã no coração. Eu mundo me abandonei, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá. É que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém. Glórias a Deus. Antes de nós meditarmos um pouco aqui na palavra, eu acredito que alguns já estejam sabendo, mas para quem não sabe, nós somos informados que o irmão Sebastião passou para o Senhor de ontem para hoje, acho que essa madrugada.
tinha já aquele problema no pulmão, né? Aquela tosse crônica dele. Não foi de Covid que ele morreu, foi por conta dessa doença que ele já tinha. E, segundo o filho dele, ontem à noite ele teve uma crise muito forte, levaram ele ao hospital e chegou ao hospital e não resistiu. Então, o filho, o Alexandre, entrou em contato conosco hoje pela manhã, informando. O corpo dele, pelo que o filho disse, seria cremado agora no finalzinho da tarde, no crematório lá na Giovanni Gronchi, do lado do Morumbi. Eu até expliquei para ele que ficaria meio difícil para a gente estar indo, né? E ele agradeceu, né, a igreja, falou que o irmão gostava muito daqui, o carinho de todos os irmãos. Então, nesse momento, como o nosso irmão Sebastião já está com o Senhor, nós vamos fazer uma oração pela família, para que o Senhor venha consolar, confortar o coração dos familiares. E é um momento de dor que não tem muito o que se dizer, né? Só mesmo o Espírito Santo, para dar graça, está fazendo uma obra consolando os corações. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Neste momento, nós queremos apresentar a família do nosso irmão Sebastião a Ti, Senhor, a qual o Senhor está sofrendo nesse momento de dor, nesse momento de perda, onde aprove a Ti recolher o Teu filho, Senhor. Cremos, sabemos que ele está na Tua presença, que ele está bem contigo, mas, Senhor, os familiares estão enlutados, ó Deus, e nós pedimos a Ti para que o Teu Santo Espírito venha fazer uma obra consoladora em cada coração. O Senhor venha estar visitando a cada um dos filhos, netos, toda a família, Senhor, para que nesse momento eles possam ser alcançados pela Tua graça, pelo consolo do Teu Espírito, Senhor, neste momento de dor. Abençoa cada um, fortalece, dá graça, tudo para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmão Sebastião, um bom homem, né? Uma palavra para definir o nosso irmão, uma frase, né? Um bom homem. Um coração de ouro, sempre disposto a ajudar, a deixar saudades. Nós queremos fazer uma leitura, irmãos. Segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis. Não é Segunda Reis, tá? Segunda é uma palavra feminina, se aplica às epístolas do Novo Testamento. Reis é um livro é masculino, por isso nós falamos segundo. Aí quando vamos falar de primeira aos Coríntios, segunda aos Coríntios, é porque é uma epístola. Então é uma palavra feminina, a gente usa segunda. Eu não sou professor de português não, só estou falando isso, porque se um dia os irmãos forem falar em algum outro lugar, os outros reparam, principalmente quem está na nossa retaguarda. Segundo livro de Reis, capítulo 13, nós vamos ler do 14 em diante. Segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 14 em diante. Amém? Todos encontraram? Diz assim: E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: Toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: Põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: Abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: Atira. E atirou. E disse:
A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os ciros, porque ferirás os ciros em Afecá até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, disse o rei de Israel, fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os ciros até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os ciros. Amém? Amém. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre desistências ou abandono. Quantas vezes nós nos vimos em alguma situação que a gente precisava de um socorro de Deus? Seja lá qual fosse a situação. Pode ser uma doença, pode ser por conta de uma situação difícil, de dificuldade financeira, sei lá. Aí a gente começa a orar a Deus por um socorro, não é? Senhor, me ajuda, e dependendo da gravidade do negócio, nós fazemos propósito com Deus, enfim. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, na sua bondade, no seu amor, Ele nos ouve muitas vezes prontamente, nos responde rápido. E às vezes, assim, numa questão de pouco tempo, a gente tem um problema resolvido. Pelo menos a princípio, né? E aí o que a gente faz? A gente esmurece. Os irmãos já passaram por isso? Você está num propósito, você está buscando algo de Deus. Aí Deus... Eu já teve vezes assim que você fazer um jejum de um longo período, né? Faz um propósito com Deus. Aí no primeiro, segundo dia de jejum, Deus dá a vitória. Aí você fala, Jesus, falta mais tantos dias, né? Mas vamos que vamos. Então, a nossa tendência é esmurecer, é ir diminuindo a intensidade, o ritmo da oração, do propósito, do clamor. Isso é um erro. Por quê? Porque tem muita coisa que às vezes parece que já está indo bem, mas ainda espiritualmente falando, precisa ter aquele prazo pré-estabelecido. Essa passagem aqui que nós lemos, ela ilustra bem isso, tá? Aqui fala sobre quando Eliseu estava já no fim da vida. Eliseu estava para morrer, né? Todos lembram quem foi Eliseu, né? Eliseu foi o profeta que substituiu quem? Elias. Então Eliseu foi um profeta em Israel, né? Eliseu foi muito usado por Deus. Eliseu, um homem de Deus, né? Ele foi reconhecido pela mulher sunamita, né? Como um homem de Deus. Lembra que ela fez na casa dela lá um cômodo para ele e tal? E Eliseu era um homem muito respeitado. E tanto que nós vemos esse primeiro versículo, eu não sei se os irmãos já tiveram a curiosidade de tentar entender por que o rei chega com essas palavras para o profeta, né? Aqui diz que Eliseu estava doente de uma doença de que morreu, né? Estava no final da vida. E Jeoás, que era o rei de Israel, tá? Rei do Reino do Norte, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Alguém sabe o que isso quer dizer? Essa expressão tem 2 vezes na Bíblia. Na Bíblia inteira aparece 2 vezes essa expressão. A primeira que aparece é lá, deixa eu ver a referência aí. Quando Elias ele é arrebatado ali em 2º livro de Reis 2:12. Eu vou ler aqui para os irmãos verem. E foi o próprio Eliseu que falou isso aqui nessa outra passagem. Ó. O que vendo Eliseu clamou, né? Elias aqui estava sendo arrebatado, né? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, rasgou em 2 partes.
né? Aí depois nós vemos novamente essa frase aqui no segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 14. Quando o rei chega para o profeta, meu pai, havia um costume de que eles tratavam como pai aquele que era mestre, aquele que ensinava. Então, muitas vezes o profeta tratava o povo como filhos, e eles o reconheciam como mestre. Carros de Israel e seus cavaleiros. Essa é uma expressão que denota que a importância do profeta para o povo era maior do que um exército aparelhado. Por quê? Quantas batalhas Israel saiu armado até os dentes e perdeu a guerra? Mas quantas batalhas Israel às vezes não precisou nem lutar, porque o profeta, sendo usado por Deus, ia dando as coordenadas para o povo. Foi o caso daquela passagem quando Eliseu, Deus revela para Eliseu os conselhos do rei da Síria. Lembra aquela passagem? Que até um moço de Eliseu falou, olha, nós estamos cercados, tal. Aí Eliseu, calma rapaz, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, os que estão lá fora. Aí Eliseu ora para Deus abrir o olho do moço, e quando Deus abre os olhos do moço, ele vê carros e carruagens do quê? De fogo. Era uma batalha que estava sendo travada num campo espiritual. Fisicamente falando, o poder da Síria ali, do rei da Síria, era indiscutivelmente maior. Eles estavam ali, eles tinham feito uma emboscada contra o povo de Israel. Mas espiritualmente falando, Deus estava dando livramento. Por quê? Porque aqueles soldados do rei da Síria, eles foram todos feridos com cegueira. E aí ainda Eliseu mandou alimentar eles e que eles voltassem para falar com o rei da Síria lá o que tinha acontecido, e isso caiu um grande temor sobre aquele povo. Eles temeram o povo de Israel. Então essa expressão, carros de Israel e seus cavaleiros, conotava a importância do profeta no meio do povo, né? Então o profeta ele era tido em grande estima, porque o rei, aqui era o rei de Israel, que estava reconhecendo que a importância do profeta era maior do que um exército aparelhado. Então esse é o sentido dessa frase, tá? Que muita gente lê isso aqui, não entende e fica por isso mesmo, né? Aí o que acontece? Depois dessa passagem, o rei de Israel, abraça Eliseu e chora de ver o estado dele, porque ele estava no finalzinho da vida e tal, e já com a Bíblia diz que era a doença que ele havia de morrer, né? Então estava já no final, e Eliseu fala assim para o rei de Israel, olha, pega um arco. Aí o rei de Israel vai lá, pega um arco, pega uma flecha, abre a janela voltada para o oriente, deu a direção. Aí quando o rei de Israel empunha o arco, a flecha na mão, o Eliseu vem, coloca a mão dele próprio em cima da mão do rei Joás, e quando o rei Joás puxa aquela flecha, Eliseu fala, atira. Aí ele atirou, a flecha foi e tal. O Eliseu falou, essa flecha é a flecha do livramento do Senhor. Veja que a luta aqui, ela estava sendo tratada espiritualmente. Ele lançou uma flecha ao vento, né? Não tinha ninguém lá fora para ele acertar. O inimigo não estava lá fisicamente falando. Ele lançou uma flecha ao vento. Aí o Eliseu diz, olha, essa flecha é a flecha do livramento do Senhor. Essa flecha é a flecha com que você vai ferir o rei da Síria até os consumir. Não é? Deixa eu só ver. A flecha do livramento contra os sírios, né? O rei da Síria, falei certo. É porque tem Síria e tem Assíria. Síria ficava próxima de Israel, a Síria era bem mais longe. Porque ferirás os sírios em Afecá até os consumir. Aí o que Eliseu fez? Ele falou, olha rei, o rei já tinha entendido o propósito do negócio, né?
Ó, essa flecha é a flecha do livramento do Senhor, tá? Você vai ferir os sírios até os consumir, beleza? Legal. Então, ó, aqui tem mais um tanto de flecha. Atira mais. Aí o que o rei de Israel faz? Ele vai e atira mais 3 flechas. Quando ele atira aquelas 3 e para, e olha para o profeta, não sei, talvez ele tenha tentado devolver o arco, talvez ele tenha dito, e aí, tá bom assim? Fiz direito? A Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele se indignou muito. Por que ele ficou indignado? Poxa, porque se disse para o rei que aquelas flechas era a flecha do livramento do Senhor, se ele tivesse ali umas 5, 6, 10 flechas, já que era flecha de livramento, o que seria mais inteligente ele fazer? Atirar todas. Era um ato simbólico. Era como se fosse uma profecia, vai. Aí o profeta fica indignado, fala, mas, poxa, você tinha um monte de flecha aí, você só tirou 3. Você devia ter atirado 5, 6. Como você só atirou 3, você vai ferir o rei da Síria somente 3 vezes. Se você tivesse atirado mais flechas, você iria exterminá-los por completo, iria os consumir e ia ficar livre desse inimigo. Então foi um ato de imprudência, de relapso, vamos dizer assim, do rei Israel. Ele perdeu a oportunidade de ficar livre desse inimigo, dos sírios, que nessa época era uma pedra no sapato de Israel. Se a gente traduzir tudo isso para um âmbito espiritual, veja que aqui esse texto, ele dentro do seu contexto, ele já é bem espiritualizado. Porque, como eu falei, o inimigo não estava ali espiando ali fora. Peraí, eu vou acertar aquele sujeito ali porque ele é sírio, e se eu acertar aquele sujeito, ele representa o exército inimigo. Não tinha ninguém lá fora. Ele atirou uma flecha ao vento. Quem visse ele atirando ia falar, poxa, ele soltou uma flecha no nada. Mas espiritualmente, a conversa entre os dois ali, entre o profeta e o rei, simbolizava algo espiritual que Deus já estava trabalhando para que isso se concretizasse no mundo físico. Então veja, irmãos, que muitas vezes a nossa vitória ela tem que começar no mundo espiritual. O problema é que a gente foca só naquilo que a gente enxerga com os nossos olhos carnais. Quantas vezes que Deus ele não dá uma direção, tenho certeza que os irmãos já tiveram essas experiências, Deus te fala para você orar por uma pessoa ou por uma determinada situação, e aí você começa a orar e muitas vezes você não sabe nem o porquê você está orando. Já viu isso? De você sentir de orar por alguém, você não sabe o motivo, ora por fulano, intercede por fulano. Tá bom, aí você vai lá, dobra o teu joelho, aí quando você vai orar, você lembra daquela pessoa, você apresenta ela para o Senhor, aí você já fica curioso, né, para saber se a pessoa está com algum problema, aparentemente está tudo bem, não tem problema nenhum, e aí você começa a interceder, mas quando passa um tempo, você fica sabendo que Deus livrou aquela pessoa de algum problema, ou aquela pessoa, ainda que ela tenha passado por um problema, não foi uma consequência tão grande, Deus teve misericórdia. Por quê? Porque espiritualmente a batalha já havia começado e a pessoa muitas vezes não sabia, ela não tinha conhecimento. E o problema é que quando nós oramos, vamos supor, esse exemplo que eu dei agora, e a coisa está tudo bem, o que a gente faz? A gente para. Ah, mas eu vou orar pelo irmão, o irmão está bem, está todo dia aqui na igreja, todo dia que tem culto, o irmão está aqui, está com a saúde boa, a esposa está boa, os filhos estão bem. Então não vou mais orar por ele não.
Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Os nossos inimigos, eles são espirituais. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então pode ser que na pele, na vida física da pessoa, aquilo ainda não tenha se manifestado. Mas espiritualmente falando, já existe todo um preparo, um trabalhar do inimigo para criar um problema, uma situação de luta, de dificuldade, sei lá o que for. Uma vez eu lembro que eu tinha ido no monte orar, e eu estava orando lá e estava tudo bem em casa. Na época eu morava no fundo da casa do meu pai, ali, pouco tempo que eu tinha casado. E aí Deus falou assim para mim, quando eu estava para descer do monte, Ele falou, por amor a ti, eu estou quebrando um grande laço que o inimigo já tinha armado no meio da tua família. Era um laço de contenda. Eu nunca fiquei sabendo o que era, porque não aconteceu, graças a Deus. Mas eu sabia que o diabo ia armar uma coisa ali para trazer um atrito entre família, uma briga entre família. Então veja que coisas espirituais, elas precisam ser combatidas de forma espiritual. O rei de Israel aqui, ele não entendeu que ele estava no meio, ele era o protagonista de uma profecia no âmbito espiritual, de uma luta que ainda estava por vir. A vitória dele ia ser decretada quando? Aqui, no momento de lançar as flechas. Eu não sei se ia demorar mais uma semana, mais um mês, mais 6 meses, mais um ano para a batalha acontecer. Eu não sei se todas as batalhas se teriam um desfecho em 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei quanto tempo ia levar. Mas a vitória de Israel estava sendo decretada aqui, nesse ato, nesse gesto. E quantas vezes nós abandonamos as nossas causas, os nossos propósitos, as nossas petições para Deus? Tudo porque nós não conseguimos contemplar de forma espiritual os problemas. Tinha um tempo que eu tinha um costume, eu sempre orava assim, Senhor, abre os meus olhos espirituais. Sempre orava assim, abre os meus olhos espirituais, abre os meus olhos espirituais, eu quero enxergar, quero entender o que está acontecendo, quero saber como está acontecendo. E Deus me dava revelações espirituais. Eu lembro que uma vez eu tive um sonho e tinha assim, parecia um pátio, assim, uma parte no meio assim, com umas escadas assim dos lados. Já viu o quadro de futebol de salão, quando tem aquelas escadinhas assim que parece uma arquibancadinha do lado? Aí eu passava correndo ali no meio. Quando eu passava correndo, vinha uma onça para me pegar. E quando ela ia me morder assim, que ela estava pronta para dar aquele bote, que ela vinha e pulava assim, uma onça, um tigre, não sei, um bicho desse tipo, eu virava uma águia. E eu voava lá no último degrau, lá no alto, e ela não me alcançava. Aí eu passei nesse vão 3 vezes. Mas na última vez que eu passei, quando eu olhei para trás assim, eu sentia o tigre, a onça, não sei, ele encostar em mim. E quando eu olhei, a boca dela estava cheia de pena, assim, ó, da cauda, que ela chegou a encostar. Eu falei, nossa, quase que ela me pegou, né? Aí tudo bem, passou acho uns 2, 3 dias, eu tinha ido trabalhar em Ribeirão Pires. Aí eu estava voltando ali na região de Mauá, eu estava no trânsito, eu tinha um Fiesta vermelho, Fiestinha pequenininho, daquele primeiro modelo que saiu. Aí tinha um caminhão na minha frente, um caminhão de combustível, e eu não sei o que aquele cara aprontou, que ele freou do nada. Não consegui ver o que tinha na frente dele para ele parar daquele jeito. Ele era muito grande. A hora que ele freou, eu freiei forte também
e parei assim perto dele, daqui na porta ali mais ou menos, mas freei brusco. A hora que meu carro parou, que eu olhei no retrovisor, estava vindo uma carreta. A hora que eu vi o jeito que aquele cara vinha, eu falei, ele não vai parar. Aí eu engatei a marcha do carro, a hora que eu fui sair assim de trás do caminhão, ele deu uma cutucadinha ainda na traseira do meu carro, ele veio arrastando, fritando os pneus da carreta, ele deu um totozinho na traseira do meu carro, me jogou de lado e entrou na traseira daquele caminhão de combustível. Foi aquela batida. Na mesma hora eu lembrei do sonho. Eu falei, olha a onça querendo me pegar. Ela relou, ela saiu com a boca cheia de pena, mas só foi de raspão. Nem estragou meu carro, não fez nada no carro. Só deu uma cutucadinha para me lembrar. Quer dizer, quando que Deus me deu o livramento dessa situação? No dia que Ele me mostrou no sonho. Aí depois de uns dias a coisa aconteceu fisicamente. Então os irmãos estão entendendo por que a importância da gente estar conectado com Deus e discernir o mundo espiritual? Porque as nossas batalhas, elas são vencidas no mundo espiritual. Se você for bater boca com alguém, você ganha a batalha batendo boca com alguém? Se bobear, a pessoa te deixa nervoso, aí no final você acaba até picando, né? Dependendo de como for o andamento da história, a pessoa te ofender, você vai revidar, se ela te der um tapa, você vai querer dar dois, e aí perde o controle da situação. Mas se Deus te dá uma vitória no mundo espiritual, aquela situação ela muda. Deus te livra da contenda. Deus te livra do problema, da discussão, da briga. Então a gente precisa entender essas coisas, a gente precisa começar a compreender as ferramentas que Deus coloca nas nossas mãos. Tem um versículo, se eu não me engano, é 2 Coríntios 4, 10 ou 4, 6, deixa eu achar aqui. Eu sempre falo esse versículo. Deixa eu ver se é 10, 4. É 10, 4. Eu falei 4, 10, mas é 10, 4. Olha isso aqui, ó. No versículo 3, vai, para a gente entender o contexto. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, nós andamos na carne, no sentido aqui, é que nós temos um corpo, tá? Não está falando que a gente anda na carne no sentido carnal. Mas nós não militamos segundo a carne. Você tem um corpo, tá? Se alguém te ofender, você pode ir lá e dar um cruzado de direita no fulano, que você tem braço para fazer isso. Mas aqui está dizendo assim, ó, não é assim que você resolve os problemas. Tá? Andando na carne, nós não militamos segundo a carne. O que é você militar? Lutar. Nós não lutamos segundo a carne. Aí o versículo 4 dá a receita do bolo aqui, ó. Porque as armas da nossa milícia, ou as armas da nossa luta, da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo impedimento à obediência de Cristo. Então, como que a gente luta as nossas batalhas? As armas da nossa milícia, elas não são carnais. Não é um revólver que vai te fazer mais homem, não é uma faca que vai te fazer mais homem, não uma arma qualquer que vai te fazer mais valente. Mas pega um crente cheio do Espírito Santo. Ele vai militar segundo a graça que Deus lhe concede e vai destruir as fortalezas. Quais fortalezas é essa? Vai cair o muro lá da fortaleza? Não, é espiritual.
todo o aparato que o inimigo criou para te derrubar, para te atingir, para te fazer parar, vai ruir, vai cair por terra. Por quê? Porque você está lutando espiritualmente. Você está visualizando tudo isso no campo espiritual. Você não está com raiva da pessoa. Você está lutando de forma espiritual. Porque a pessoa, muitas vezes, ela é um fantoche. É um boneco usado pelo diabo. É uma pessoa que não vigia, que não tem compromisso com Deus. É um boneco lá que o diabo está manipulando para querer te derrubar. Seja na área que for. Aí você consegue enxergar. Sempre que tem esses teatrinhos de fantoche, o cara que está manipulando se esconde, né? Porque senão não tem graça. Você só vê o quê? Você só vê o boneco. O cara se veste ali de preto, né? Geralmente ele põe um pano preto, aí ele oculta a mão, o braço, ali você só vê o bonequinho mexendo. Criançada pensa que o bonequinho tem vida, né? Olha que bonitinho o bonequinho lá, depois quer ir lá, dá beijinho, dá abraço no boneco, quer levar para casa, porque acha que o boneco está vivo. Mas as crianças não entendem que tem alguém por detrás manipulando aquilo. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Só que quando a gente é criança, no nível espiritual, a gente está igual às crianças de verdade, achando bonitinho. Ou então desgostando. Não está achando bonito, está achando feio, está com raiva, quer brigar, quer ir lá e descer a mão no bonequinho. E às vezes é outra pessoa. Não está vendo que aquilo é um fantoche, que tem alguém manipulando aquilo. E esse alguém é o diabo. Agora, quando você enxerga o diabo lidando no negócio e você se dirige a ele, no sentido de começar a orar a Deus, para que Deus o repreenda, para que Deus desmantele lá a artimanha do inimigo, para que Deus desfaça o plano do inimigo, aí a coisa muda de figura. Porque aí você está lutando no nível espiritual. E é o nível que Deus age por você. Senão a gente não passa de lançadores bobos de flecha. Vamos orar por isso? Vamos orar! E tchum para cá, tchum. Corre o risco de jogar uma flecha para o alto, ela volta e cai na tua testa. Não tem propósito, não tem mira, não sabe o que está fazendo. Agora, não, peraí, o negócio é sério. Nós vamos buscar Deus em prol disso, está acontecendo assim. E nós vamos levantar um clamor a Deus, para Deus quebrar esse negócio, para Deus dar vitória, para Deus libertar. Opa, veja que a coisa já mudou de figura. É uma oração consciente. Você está enxergando o teu inimigo, espiritualmente falando. A oração tem endereço. Senhor, está acontecendo assim, o inimigo está querendo fazer isso. Repreende, Senhor, o diabo. Repreende esse demônio que está trabalhando nesse negócio. Agora você faz aquela oração sem sentido. Senhor, que luta. Me tira dessa luta. Deus pode até tirar, porque Deus é bom, né? Mas se você souber o que você está lutando e com quem você está lutando, é melhor. A gente precisa ser mais maduro, espiritualmente falando. Deixarmos de ser meninos. Porque menino se contenta com tudo. Tudo é bonito. A gente precisa ter maturidade. Efésios, capítulo 6, versículo 10, o que diz? Nós não temos que lutar contra, a partir do 10, né? Contra carne e sangue, mas contra os principados espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não é assim? No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Alguém já viu o diabo em pessoa armando cilada para você? Não. Mas você já viu outra pessoa armar cilada para você? Já.
E essa outra pessoa que é a arma cilada está sendo usada por quem? É o fantochinho do diabo. Quem está manipulando é ele. E a gente tem que ser maduro o suficiente para enxergar o diabo por trás dessa história. E aqui, por que no 12? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso que, segundo aos Coríntios, que nós lemos lá, 10:4, fala que a arma da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Olha o que são as fortalezas aqui, principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tudo coisa que a gente não enxerga fisicamente, mas que existe. Aí quando você tem uma arma que Deus te dá, quais são as armas que Deus nos concede? Não, vai ter que todo mundo se alistar de novo. Oração, jejum, amor, perdão. Por que o perdão é arma? Porque você destrói o conselho do diabo, o que ele está armando ali. Quando você perdoa numa situação, tudo aquilo que ele fez para fazer um arraso cai por terra. Perdoou. Acabou a história, estragou tudo o plano dele. É uma arma. Então Deus vai te dar a arma certa na hora certa. E a gente precisa entender essas coisas. Porque esse negócio de eu não levo desaforo para casa e tudo comigo vem que eu vou arrebentando tudo no peito, não funciona. Porque o teu problema não é o fantoche que está mimicando na tua frente lá, pulando, fazendo cara feia. O problema é quem está manipulando ele. Então vamos atirar a flecha no lugar certo? A flecha do livramento do Senhor. Deus, ele tem colocado a arma certa nas nossas mãos. O problema é que a gente não usa. Está tudo à nossa disposição. A Bíblia diz que nós somos despenseiros do Senhor. Sabe o que um dispenseiro faz? Ele tem acesso à dispensa de Deus. Aí você está numa situação, Senhor, eu preciso disso. O Senhor fala, está aqui, meu filho. Pega aí que você precisa. Mas se você não sabe com quem você está lutando, o que você vai enfrentar, o que você precisa usar, você entra numa sala de armas celestiais lá, você vê tanta coisa e fala, e agora? Está carregado de nada. Tudo não dá para me carregar, não cabe. E o que eu preciso? Aí você não sabe o que usar. Davi derrubou um gigante com o quê? Uma pedra. Será que foi aquela pedra que derrubou o gigante? Vamos falar a verdade. Será que não estava ali o poder de Deus soprando por trás daquela pedra? A pedra foi um ato simbólico, físico, para que todos vissem o que estava acontecendo. Porque se Deus resolvesse derrubar o gigante só pelo poder dele, sem aquela ação de Davi, talvez não alcançaria o propósito que Deus desejasse ali. Então, Deus falou, não, Davi vai lá, deixa ele jogar a pedra, o resto eu faço. Mas Davi sabia que tinha que carregar uma arma e sabia em quem atirar. E quem se providenciou de dar, quem se encarregou de dar a vitória para Davi? Deus. E assim conosco também. Amém, irmãos? Deu para entender? Se não deu, orem a Deus, que Deus vai revelar para os irmãos melhor do que eu consigo falar. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor. Oremos.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, por esse culto. Somos gratos a Ti porque o Senhor tem nos ensinado, Senhor, a pelejar. O Senhor tem ensinado o Teu povo a discernir, a distinguir, Senhor, o inimigo no âmbito espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos com uma vida espiritual santa o suficiente, ó Deus, para termos esse discernimento, para que possamos contemplar, Senhor, aquilo que acontece à nossa volta, que o Senhor venha quebrar todo o embaraço do inimigo nesta noite, ó Deus, que o Senhor venha pôr por terra todo o levante do inimigo contra as nossas vidas, tudo aquilo que o inimigo possa ter planejado para nos derrubar, para nos afrontar, para nos fazer mal, Senhor, que caia por terra nesta noite, em nome de Jesus, Senhor, porque Tu és fiel. O Senhor é aquele que peleja por nós, que peleja as nossas batalhas, é aquele que nos dá vitória, nos dá discernimento, nos dá visão espiritual, nos dá graça, Senhor, para que possamos contemplar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem colocado às nossas mãos e que possamos, Senhor, lutar com sabedoria, ó Deus, que as nossas armas estejam em Ti, para que nós possamos verdadeiramente ter vitória em Ti. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, nos leva, Senhor, na Tua paz, nos guarda, nos livra de todo mal, continua nos dando uma noite abençoada na Tua presença, Senhor. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente agora, mas para todo sempre. Todos digamos. Amém.